Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos sétimos anos do Raimundo Mesquita, no dia 26/3/2021, com o professor Inaldo. No nosso tema de hoje abordaremos raiz quadrada exata de números inteiros. Bom dia, meus queridos alunos RM. Como calcular a raiz quadrada? É isso que a gente vai ver agora. Para saber a raiz quadrada de um número, podemos pensar que um número elevado ao quadrado será o resultado. Portanto, o conhecimento da tabuada de potenciação são extremamente necessários. Primeiro nós vamos dar uma olhadinha como se faz aqui a radiciação, a raiz quadrada. Nós temos aqui o índice 2. Pessoal, esse 2 aqui foi colocado somente para mostrar que existe o índice, mas ele não é obrigatório ser colocado o 2. Quando não tem nada aqui em cima, é o 2. Você já sabe, ó, quando não tem nada é 2. Agora, todos os outros números são obrigados a ser colocados. Então, vamos ver aqui o nome dos termos da radiciação. Nós temos esse sinal aqui vermelhinho, de radical, o fator do radicando e a raiz. Meus queridos alunos, para me calcular isso aqui, para saber que a raiz quadrada de 4 é 2... basta eu colocar esse 2 aqui em cima de um número que você não sabe, ainda eu coloco como hipótese. E 2 elevado ao quadrado quer dizer que é o 2 se multiplicando duas vezes. 2 vezes 2, 4, que dá o cara de dentro. Se der esse cara de dentro aqui, o fator do radicando, a raiz está exata. Eu vou utilizar um exemplo com uma raiz cúbica. Foi o que eu consegui na internet para melhor ilustrar. Mas aqui nós estamos nos referindo à raiz quadrada. Então eu tenho, ó, raiz cúbica de 27. Qual é o número que é elevado a 3 dá 27? É o 3. Veja bem, ó, que é a prova real. É isso que nós deveríamos ter feito aqui. Raiz cúbica de 27 é 3. Vamos ver como é verdade? Vou pegar esse 3 e vou colocar aqui em cima desse 3. Coloquei. Esse 3 de cima diz que o 3 de baixo se repete 3 vezes, se multiplicando. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E, portanto, a raiz cúbica de 27 é 3. Aqui, deveríamos proceder da seguinte maneira. Pegaríamos o 2, pegaríamos esse índice 2, colocaríamos aqui em cima. E esse 2 está dizendo para o 2 de baixo, olha, se multiplica aí 2 vezes. Então, ele vai se multiplicar 2 vezes. E 2 vezes 2 é 4. Não é verdade? Perdão, meus queridos alunos. Então, foi o que foi feito aqui com o procedimento de uma raiz cúbica. Isso daqui é a prova. Se eu achar que essa é a raiz e elevar ela ao índice e der o cara lá de dentro, ó, e que de fato deu, é porque o 2 é a raiz quadrada exata de 4. Ok? Raiz exata. Vamos verificar aqui com o nosso apontadorzinho a laser. Como extraímos a raiz quadrada dos números inteiros? Basta efetuar os cálculos que já conhecemos, pois só podemos extrair a raiz quadrada de números não negativos. Olha, pessoal, eu não posso extrair raiz quadrada de número negativo. Exemplo, aqui não tem nenhum índice e aqui também não tem nenhum índice. Quando não tem, na página anterior eu disse que era 2, então aqui é 2 e aqui é 2. Eu só posso retirar a raiz quadrada quando esse índice aqui for par. 2, 4, 6, 8, aí eu vou ter raiz, certo? Se ele for dentro negativo e aqui for par, não tem como tirar raiz. Então vamos lá. Raiz quadrada de mais 9 é 3. Por que 3, pessoal? Me explique aí. Professor, me explique aí mais uma vez. Porque você pegando esse 3 aqui e elevando ele ao quadrado, que é esse índice que está bem aqui, que não precisa ser colocado quando é 2,
você vai dizer o seguinte: olha, o 2 é quem manda, 3 se multiplica aí 2 vezes, por favor. Ele ainda pede com educação, ele diz assim, por favor, ok? Então, o 3 vai e se repete se multiplicando. 3 vezes 3, 9. Aí o 2 agradeceu. Muito obrigado. 3, você conseguiu esclarecer o problema. Quando eu tiver índice par aqui e aqui dentro for negativo, não existe no conjunto dos inteiros raiz quadrada. E isso também vai funcionar para mais outros conjuntos. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Ok, pessoal? Então, quando aqui for negativo e o índice aqui for par, não tem-se a raiz. Vejamos alguns exemplos. Raiz quadrada exata de números inteiros. Raiz quadrada de um número positivo é o número positivo cujo quadrado é igual a um número dado. É o que nós fizemos agora há pouco, retirando a prova. Vejamos o exemplo. A raiz quadrada de um número inteiro positivo pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, toda vida a raiz quadrada ela vai se tornar um número natural. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 9, porque aqui, pessoal, na configuração da internet ele não faz completa. Ó. Deixa eu completar aqui para você ver aqui que aqui é a raiz. Muito bem, então vamos lá. Voltando à resolução do problema. Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado, botei esse 2 aqui em cima, ó, é igual a 3 vezes 3, que é 9. Ainda podemos escrever a raiz quadrada de 9 igual a mais 3. Pessoal, a gente está dando aula aqui no inverno e é incrível como aparece mosca. Não se admirem quando eu estiver passando a mão no rosto não, tá? Raiz quadrada de 10. Pessoal, 10 não é um número quadrado perfeito. Ele não vai ter raiz quadrada exata. É impossível nos números inteiros, pois não existe um número inteiro que é elevado ao quadrado de mais 10. É uma raiz não exata. Isso aqui vai dar 3, alguma coisa. Raiz quadrada de 0. Você vai pegar esse 2 e colocar aqui em cima. Ok? Aí vai multiplicar o 0 duas vezes. 0 vezes 0, 0. Que é igual a raiz quadrada, a potência, como eu acabei de dizer. Você pega, coloca o 2 aqui em cima e multiplica isso aqui. E dá 0. A raiz quadrada de qualquer número inteiro negativo é impossível, como nós vimos agora há pouco. Viu? Aí ele aqui mostra, queria falar de um exemplo aqui, só que eu não coloquei o exemplo não. Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual. E chegamos ao fim. Só lembrando que lá no PDF que enviarei para vocês, vai estar a atividade e o conteúdo da aula de hoje. Obrigado, meus queridos amigos. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.